Então, vou falar um pouquinho do adapter, tá? Qual que é o objetivo? O próprio nome diz, né? Adapter é um adaptador, tá? Então, a gente vai converter uma interface de uma classe ou de outra interface para uma outra interface, né? Quando a gente tem clientes, né, que esperam interfaces ou que usam interfaces diferentes, a gente pode botar um adapter no meio para compatibilizar uma interface com a outra e você conseguir usar uma determinada classe num outro formato, digamos assim, né? Então, assim, o adapter ele é muito conhecido aí, muito utilizado para a gente poder prover uma nova interface sem mexer numa implementação que já existe. Então, assim, para trabalhar com um sistema legado, por exemplo, é uma opção padrão aí de trabalho. Tá? Então, usar uma classe existente, mas sua interface não corresponde à interface que é necessária, né? E você quer criar uma classe reutilizável que coopere com classes não relacionadas ou não previstas e que não necessariamente tenham interfaces compatíveis. A gente é o famoso jeitinho, né? Tá? O adapter ele tem duas formas de serem implementados, tá? Então, assim, a primeira forma é uma forma que em algumas linguagens não funciona bem, porque ela exige um elemento que algumas linguagens não têm, que é herança múltipla. Tá? O que é herança múltipla? Né? Você herda de duas classes diferentes. O livro do Goff, ele é em C++. Então, assim, C++ permite herança múltipla. Quando a gente vai fazer implementação em Java, Java, teoricamente, não permite herança múltipla. Se você tentar botar lá extends, é extend só de um cara, né? Agora, você tem em Java um cara que chama implements. Tá? E o implement, você pode implementar várias interfaces. Então, dependendo de como você estiver trabalhando, se esses caras aqui forem interfaces, ou você tiver aqui uma hierarquia de interface, você consegue fazer esse tipo de implementação em Java. Você consegue implementar várias coisas. Ah, mas o adapti, né? A gente vai ver aqui, eu vou explicar para vocês, mas o adapti é concreto, né? Pois é, mas o Java, a partir de uma versão, ele apresenta lá os métodos default em interface, permite que você tenha corpo nas interfaces. E aí passa a você ter um mecanismo de herança múltipla com corpo. É uma coisa meio esquisita, né? Mas na implementação a gente pode dar uma olhada melhor nisso. Ó, vamos ver aqui. Como é que funciona, né? A estrutura. Você tem um cliente, tá? E você tem uma interface que não é compatível com esse cliente, que é o adaptive. Tá? Então, esse cara aqui já existe. E você não quer mexer nele. Tá? Por isso que você vai criar um adapter. Se você puder mexer no adaptive, não faz sentido você criar um adapter. Tá? Você mexe lá no adaptive para compatibilizar a sua interface com o que é requerido pelo cliente. Tá? Agora, se você tem um adapter lá que você não quer mexer ou não pode mexer, aí você usa um adapter só para compatibilizar a interface. Então, você tem um specific request aqui que você não pode mexer, digamos assim, e aí você cria uma nova classe que herda, tá, desse adapter, e aí, é claro, você ganha acesso a esse specific request. Você pode, no adapter, que é a sua nova interface, fazer a requisição para esse specific request. Tá? O que acontece? Né? A interface objetivo, né, que é o cliente que vai usar, chama target, ele tem aqui a requisição no formato que ele quer usar. E aí, quando você herda desse target no adapter, você vai ter que implementar essa interface. E aí você basicamente faz nessa implementação você prover a interface que é requerida e chamar a interface que é a que você tem em implementação. Tá? Então, essa é uma primeira implementação do adapter, que é usando herança múltipla. Tá? Vamos à segunda implementação do adapter, que é usando um atributo de referência. Então, imagina o seguinte, eu tenho lá meu adaptive,
que é o cara que eu não posso mexer, e eu tenho a minha interface, que é a interface requerida pelo cliente. Eu implemento a interface requerida pelo cliente, e aí no meu adapter eu crio um atributo que aponta para o adaptee, tá? Que tem a referência para o adaptee. E aí eu passo a poder chamar esse adaptee na minha interface implementada aqui, que no caso chama request. Então, basicamente, eu crio a interface, implemento a interface e chamo o adaptee através de uma variável de referência. Muito fácil, muito tranquilo, desde que você consiga fazer essa referência aqui. Exemplo. Tá? Exemplo do GOF em cima de interface gráfica. Tá? Então, assim, esse exemplo aqui está implementado com referência. Tá? Então, imagina, eu tenho um editor de imagens e eu já tenho um componente que representa texto. Por que criar um novo componente de texto se eu já tenho um componente que desenha, por exemplo, o texto? Eu não preciso. Então, eu uso esse componente aqui, só que para o editor de desenho, eu não tenho a mesma interface. Eu preciso criar uma adaptação para eu poder chamar o componente de texto. Então, é assim que está sendo feito aqui, né? Eu tenho um cara que chama shape, que é uma forma, né? E aí, essa forma tem alguns métodos aqui que são necessários para o editor. Ver alguma coisa com bounding box, que é as bordas, os limites da caixa ali, e criar um manipulador. E aí, o adapter é esse text shape aqui. É um texto que é um shape que o Drawing Editor consegue usar. E aí, basicamente, você dá a implementação dos métodos da interface aqui, que são usados pelo Drawing Editor, usando o adaptee aqui, que é o text view. Então, ele chama os métodos através dessa referência aqui, ó. Text get extend, ou return new text manipulator, dependendo do método que for utilizado aqui. Cada aplicação vai ter o seu comportamento diferente, tá? A ideia aqui é que a gente adaptou a interface ao componente que já existia. Tem implementação em Java, se eu não me engano, em outro vídeo lá, eu implemento das duas formas. Tá? Acho que o da segunda, lá em Java, eu usei interface para implementar. Depois a gente dá uma olhada. Tá? E tem um exercício proposto, que é utilizando interface gráfica em Swing, né? Você tem lá a classe do Swing, chama JButton, que ao ser clicada, chama um método de um listener chamado ActionPerformance. Cria um adaptador para uma nova classe chamada NovoButton, não trabalhar com a interface ActionListener, mas sim com a sua própria, que ao clicar no botão chamará o método onClick. Né? No Swing, o método padrão, né, quando você quer dar um comportamento para um botão, por exemplo, ou para algum componente de interface gráfica, o método padrão que se executa é o ActionPerformance. E isso não é o normal, assim, hoje em dia, componentes de interfaces gráficas mais modernas, a gente acaba tendo nomes de tratadores de evento com o nome do evento, né? Que é, por exemplo, um clique. Então, você consegue fazer um adaptador aí do botão novo para o botão antigo.